Isso me parece, novamente, uma forçação de barra, né? Esse é exatamente um procedimento que os teóricos da conspiração se utilizam, né? O Joaquim de Carvalho consegue saber o que está na cabeça do Adélio. O Adélio queria conversar com o Carlos Bolsonaro. Ele consegue saber os sentimentos do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro levou um susto. Aqui, para mim, o Joaquim de Carvalho atravessa uma fronteira perigosa entre o gênero, né, jornalismo investigativo e o que eu vou chamar aqui de narrativa conspiratória ou teoria da conspiração. Oi, gente, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando para comentar, na verdade para fazer algumas críticas ao documentário lançado pelo site Brasil 247, produzido pelo jornalista Joaquim de Carvalho, sobre o episódio da facada no Bolsonaro durante a campanha de 2018. Esse documentário hoje tem cerca de 1,5 milhão de visualizações, talvez um pouco mais, um pouco menos. E ele, de fato, teve um impacto nas redes sociais, impactou o modo como as pessoas discutem esse tema. E eu acho que convenceu muita gente na esquerda da tese, né? Da tese de fundo apresentada pelo Joaquim de Carvalho. Embora em nenhum momento ele detalhe essa tese, né? Mas há uma sugestão ali de que o episódio foi uma farsa, o episódio foi fruto de uma conspiração. Na minha experiência, no entanto, à medida que eu assisti o documentário, eu fui encontrando alguns problemas. Alguns problemas que eu considero graves. Problemas, eu acho que até comprometem a tese de fundo do documentário, né? As premissas do documentário. Então, os vídeos que eu estou fazendo agora têm esse objetivo, quer dizer, eu quero expor essas questões, expor esse problema e talvez iniciar aí uma discussão sobre qual é a melhor maneira de encarar, de narrar, de investigar esse tipo de episódio? Um episódio que é tão central na vida de uma sociedade, que provoca tanto debate e que provoca tanta discussão. Porque é bom também a gente observar, né, que não é só a esquerda que está descontente, né, com os resultados apresentados pela Polícia Federal. A direita também tem sua própria versão sobre esse acontecimento, né? Ela também tem sua própria teoria sobre o que de fato, né, o que realmente aconteceu, né? Sobre o que está por trás de todo aquele episódio, né? Então, o objetivo desses vídeos é lançar essa discussão. Eu já fiz 2 vídeos comentando o documentário e nesses 2 vídeos eu encontrei ali um recurso que o Joaquim de Carvalho usa frequentemente no documentário, que eu estou chamando aqui, por falta de um nome melhor, de indução ao erro. Joaquim de Carvalho, em diversos momentos do documentário, utilizando diferentes estratégias, induz o espectador ao erro, né? No primeiro vídeo, por exemplo, eu mostro como Joaquim de Carvalho induz o espectador ao erro ao reter uma informação que ele tinha, né? A informação está no material que ele apresentou no documentário. E ao não apresentar essa informação, ele induz o espectador a chegar a uma determinada conclusão. No segundo vídeo, eu mostro como Joaquim de Carvalho induz o espectador ao erro ao apresentar uma informação equivocada, uma informação que não corresponde à realidade, e o Joaquim de Carvalho tem plena consciência disso, né? Por quê? Porque mais adiante no documentário ele vai lançar mão ele vai divulgar a informação correta, né? No momento em que interessa, no momento em que a informação correta é a que vai gerar aí o clima de desconfiança que ele quer produzir no documentário, ele então apresenta a informação correta. Nesse trecho que eu analisei, né, no vídeo anterior, a informação incorreta é a que ajuda a construir esse clima de desconfiança. Então ele dá uma informação incorreta. Então, esses para mim são problemas graves no documentário, mas o trecho que eu quero analisar agora, que começa aí mais ou menos no minuto 19, 18h50, eu acho que aqui o problema muda de dimensão. Aqui, para mim, o Joaquim de Carvalho atravessa uma fronteira perigosa entre o gênero, né, jornalismo investigativo e o que eu vou chamar aqui de narrativa conspiratória ou teoria da conspiração.
Eu sei, eu tenho consciência de que esse é um termo carregado, é um termo problemático, né? Mas eu acho que não há como a gente atravessar esse documentário sem colocar essa questão. E para mim, nesse momento, né, nessa altura do documentário, o Joaquim de Carvalho ultrapassa essa fronteira e começa a operar no modo de uma teoria da conspiração, de uma narrativa conspiratória, tá? E eu vou mostrar exatamente onde isso se manifesta no documentário. Eu também quero deixar claro em que sentido eu estou usando aqui esse termo teoria da conspiração, tá? Ou narrativa conspiratória. Eu estou me baseando, em grande medida, numa literatura crescente, interessante, de um campo já consolidado nas ciências sociais, de estudos sobre teorias da conspiração. Uma das maneiras de definir, né, e de usar esse termo, né, teoria da conspiração ou narrativas conspiratórias, é através de uma abordagem sobre a narrativa, né? Então, o modo como eu estou utilizando esse conceito aqui, essa expressão, é no sentido de uma maneira de contar a história. Existe uma maneira de contar a história que a gente identifica como sendo uma narrativa conspiratória. Tá? Eu não estou dizendo que o episódio da facada não pode ser fruto de uma conspiração. Pode, perfeitamente pode ser fruto de uma conspiração. Conspirações acontecem todos os dias. Conspirações são planejadas, conspirações são executadas, pessoas são presas por conspiração, né, o tempo todo. Então, eu não estou excluindo a possibilidade de que o episódio, de fato, possa ser fruto de uma conspiração. Mas existem diferentes maneiras, né, de narrar essa história. Uma delas é através dessa estratégia conspiratória, dessa narrativa conspiratória. Tá? É legítimo que a polícia faça uma investigação levando em conta a hipótese de uma conspiração? É perfeitamente legítimo. É legítimo que um jornalista faça uma investigação com base nessa premissa de que o episódio pode ter sido uma conspiração? Perfeitamente legítimo, né? Mas existem maneiras diferentes de você narrar essa questão, né? O inquérito policial, por exemplo, tem um estilo muito específico, né? Tem uma forma de apresentar a história, de apresentar as provas, né? De apresentar as evidências. Existe uma linguagem muito específica, que é típica dos inquéritos policiais. Então não tem como você confundir muito, né, um inquérito policial. Quando você se depara com ele, você encontra ali os elementos que constituem, né, esse gênero que a gente chama aqui de inquérito policial. Da mesma maneira, o jornalismo investigativo, né? O jornalismo investigativo tem aí uma determinada maneira de investigar, de apresentar as evidências, de apresentar as provas, de apresentar as versões do acontecimento, né? Existe um rigor, né? O jornalismo investigativo é muito rigoroso, né, em relação àquilo que ele pode afirmar e o que ele não pode afirmar. Então a gente identifica também muito claramente ali o que é uma narrativa, né, de um jornalismo investigativo. E da mesma maneira a gente identifica alguns procedimentos, algumas estratégias das narrativas conspiratórias. E para mim, o Joaquim de Carvalho, a partir desse momento, até um período longo, aí, documentário adentro, a gente vai ver um repertório grande, né, de procedimentos, de estratégias narrativas que são típicas das narrativas conspiratórias ou das teorias da conspiração. Tá? Então eu não estou usando esse termo aqui no sentido solto, no sentido sensacionalista ou gratuito. Né? Eu estou usando ele aqui nesse sentido específico de uma forma de narrar. Então, para mim, o Joaquim de Carvalho, desse momento em diante, durante um longo período no documentário, ele vai se utilizar dessas estratégias. Tá? Então, esse trecho que eu quero analisar começa aí, mais ou menos no minuto 18h50, 19. E como o meu objeto de análise aqui é essa narrativa, eu vou soltar o vídeo aqui e a gente vai analisar. Nesse vídeo, Joaquim de Carvalho faz
uma descrição de um vídeo a qual ele teve acesso, e ele faz algumas afirmações posteriormente. Tá? Então esse trecho tem mais ou menos 2 minutos, eu vou deixar esse trecho passar por inteiro, depois eu volto para apontar onde estão os problemas, ok? Então vamos lá. E se você olhar uma imagem rara que nós obtivemos para esse documentário, mostra o Adélio atrás do carro onde o Jair Bolsonaro estava discursando. Ele subiu em cima do carro quando ele chegou no Parque Halfield, lá em Juiz de Fora. Ele subiu e tinha muita gente ali. E o Adélio, em vez de ficar olhando o ato, ele ficou atrás, andando de um lado para o outro. E a certa altura, ele vai na direção do Carlos Bolsonaro como se quisesse conversar com ele. E o Carlos Bolsonaro parece que se assusta e entra dentro do carro. Isso é uma hipótese que precisa ser investigada. É uma atitude suspeita. E ele mesmo disse depois, para a Leda Nagli, que o Adélio tentou vir na direção dele. Mas ele conhecia o Adélio, pelo menos os dois tinham estado no mesmo lugar. Então, esse é o trecho, a principal parte desse trecho que eu quero analisar. Ainda tem um trecho depois disso, mas eu volto a ele depois. Então, quais são os problemas que eu identifico aí, né? Em primeiro lugar, eu acho que há aí uma completa dissociação entre o que a gente vê na imagem e a descrição que o Joaquim de Carvalho faz dela. Então, para mim, esse é um elemento de indução ao erro, né? Joaquim de Carvalho tenta sobrepor a sua narrativa, né? Tenta sobrepor a sua visão aquilo que a gente consegue ver da imagem. Como a gente geralmente passa, né? Batido por esses trechos, né? A gente está ali no fluxo do vídeo, né? A gente nem sempre para pensar sobre isso, né? De fato, o que Joaquim de Carvalho diz sobre o vídeo aparece lá. Então, esse para mim é o primeiro problema. Existe aí um elemento de indução ao erro. Joaquim de Carvalho tenta sobrepor sua visão àquilo, né, que aparece na imagem. E isso dá muito certo. Isso dá muito certo. Se você não para verificar, você vai comprar essa descrição. Em segundo lugar, e eu acho que é derivado desse primeiro problema, né? O segundo problema é que o Joaquim de Carvalho utiliza aí exatamente, especificamente, um procedimento das teorias da conspiração, das narrativas conspiratórias, que eu vou chamar aqui de atribuição de intencionalidade. Ou seja, o Joaquim de Carvalho consegue saber, né, consegue entender pela imagem o que o Adélio queria fazer e o que o Carlos Bolsonaro estava sentindo. Por algum motivo, né, não sei baseado em que procedimento, o Joaquim de Carvalho consegue ter acesso, né, às intenções do Adélio e aos sentimentos do Carlos Bolsonaro. Tá? Só para exemplificar, né, o que eu estou identificando aqui, né? Qual é o grande talento dos teóricos da conspiração, daquelas pessoas que acham que desbarataram as grandes conspirações do mundo, né? É o talento de ver coisas onde ninguém mais viu. Onde a polícia não viu nada, o teórico da conspiração vê. Onde o público geral passou em branco, o teórico da conspiração consegue perceber os indícios do crime, né? As provas do crime, as provas da conspiração. Então, é exatamente isso que o Joaquim de Carvalho faz aqui. Ele consegue ver coisas que a polícia não viu, ele consegue enxergar coisas que outros jornalistas não enxergaram, e ele consegue ler nessas imagens as intenções maléficas dos participantes da conspiração. Então, esse é um procedimento específico das teorias da conspiração e daqui a pouco eu vou mostrar exatamente onde isso aparece. Em terceiro lugar, o terceiro problema para mim é que o Joaquim de Carvalho faz algumas afirmações fortes, para as quais eu acho que há poucos fundamentos, né? Eu acho que ele não está calçado
suficientemente com provas ou evidências para fazer as afirmações que ele faz. E isso, para mim, novamente, afasta o Joaquim de Carvalho desse gênero do jornalista investigativo, né? O jornalista investigativo tem muito cuidado em fazer afirmações, né? Inclusive para evitar problemas, para não fragilizar seu próprio trabalho, né? E o Joaquim de Carvalho, eu acho que é ao contrário, ele avança em afirmações para as quais ele tem pouca base. Então isso, para mim, afasta o Joaquim de Carvalho desse gênero, né, do jornalismo investigativo. Ok? Então, o que eu queria fazer agora? Qual é a minha proposta? É que a gente volte ao vídeo, especialmente aquele trecho em que ele o trecho que ele descreve, né, do vídeo, onde aparecem ali o Adélio, o Carlos Bolsonaro e o Bolsonaro. E eu queria voltar quadro a quadro, tá? Eu queria voltar quadro a quadro para ver o que a gente encontra ali, para ver se a gente consegue corroborar essa descrição do Joaquim de Carvalho. E o que eu estou buscando ali especificamente? Eu estou buscando duas coisas. O Joaquim de Carvalho fala, por exemplo, né, a certa altura, o Adélio, né, veio na direção do Carlos Bolsonaro, como se quisesse conversar com ele. Conversar é uma ação muito específica, né? Por que o Joaquim de Carvalho usou essa expressão aqui? Como se quisesse conversar com Carlos Bolsonaro. Será que a gente consegue perceber isso na imagem? E o Carlos Bolsonaro, ele continua, né? Joaquim de Carvalho continua. E o Carlos Bolsonaro parece que se assusta e entra dentro do carro. Carlos Bolsonaro se assusta. É possível a gente perceber esse susto? Esse susto, às vezes, o susto é uma emoção, né? É algo que você sente, às vezes, assim, repentinamente, e às vezes é perceptível pela imagem, né? Às vezes isso se manifesta na linguagem corporal. A gente consegue ver isso, assim, de maneira clara, como Joaquim de Carvalho parece que viu? Então eu tô tentando buscar esses dois elementos aqui. Vamos ver se a imagem corrobora, né, o que o Joaquim de Carvalho falou. O trecho começa aí, eu vou aumentar aqui a tela para a gente dar uma olhada aqui quadro a quadro. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos passar aqui quadro a quadro. O que a gente vê aqui de cara, né? O Carlos Bolsonaro ali, de camisa mais clara aqui, com os braços para cima, filmando o pai que está em cima do carro, né? E tem uma pessoa ali ao lado do Carlos Bolsonaro, uma pessoa de amarelo. Então, o vídeo avança, né? Carlos Bolsonaro em cima do carro, o Bolsonaro em cima do carro, Carlos Bolsonaro filmando o Bolsonaro, né? Então o cara ali com a camisa amarela se encaminha para o carro, o Adélio ainda não aparece aqui no quadro. Então o Carlos Bolsonaro continua ali filmando, a pessoa ali com camisa amarela se aproxima mais do carro, né? Provavelmente um segurança, um motorista, não sei. O Carlos Bolsonaro, então, dá um passo ali em direção ao carro, né? Dá outro passo em direção ao carro, vai acompanhando aquela pessoa ali de camisa amarela. O Adélio não aparece no quadro até o momento. O Carlos Bolsonaro está ali filmando. O que eu estou vendo aqui é o Carlos Bolsonaro filmar o Bolsonaro, né? É isso. Então ele está filmando, dá outro passo em direção ao carro. Ainda não há o Adélio no quadro, né? O Carlos Bolsonaro coloca a mão no ombro daquela pessoa de camisa amarela. A pessoa de camisa amarela ali parece que vai abrir a porta. Então ele começa ali a abrir a porta. E o Adélio vai entrar no quadro agora. E o Carlos Bolsonaro está ali filmando. O braço para cima, olhando para o celular, filmando o pai. Está ali, acenou para alguém ali de cima do carro, né? E o Adélio vem chegando, vem se aproximando do carro. O Carlos Bolsonaro, pelo que eu consigo ver aqui, está filmando o pai. Está filmando o pai. A porta está aberta. Então, a porta do carro está aberta. O Carlos Bolsonaro está filmando o pai. O Adélio está se aproximando do carro. Certo? Então, o Adélio vai se aproximando. E aí, o que acontece? O Bolsonaro começa a descer do carro. Parece que ele terminou de falar,
Ele está descendo do carro e o Carlos Bolsonaro, que estava filmando, para de filmar, abaixa o braço e entra no carro mais ou menos, né, sincronizado ali com o movimento do pai que está descendo do carro. Ok? E agora o Adélio, dá para ver o Adélio ali chegando, chega perto, vai chegando ali no carro. O Carlos Bolsonaro já está dentro do carro, né? Nesse momento, já está dentro do carro. E o Bolsonaro está ali descendo, entrando no carro do outro lado, né? Então, o que eu quero verificar aqui? O Adélio, né? Eu consigo dizer, por essas imagens, que o Adélio queria conversar com o Carlos Bolsonaro? Essa imagem permite que eu veja essa intenção, porque querer conversar com uma pessoa nem sempre é um gesto muito claro, né? Eu consigo perceber isso por essa imagem? Isso está claro o suficiente para eu poder fazer essa afirmação? Realmente eu consigo saber por essa imagem o que está dentro da cabeça do Adélio, o que o Adélio queria fazer? Será que ele queria conversar com o Carlos Bolsonaro? Sabe? Essa imagem me fornece esses elementos? Ou isso aqui, essa descrição que o Joaquim de Carvalho faz, né, que o Adélio queria conversar com o Carlos Bolsonaro, é uma forçação de barra? Será que o Joaquim de Carvalho não estaria aqui tentando forçar aqui uma conclusão que corrobore a sua tese de que isso é uma conspiração, de que esse episódio todo é uma conspiração? Ou será que essa imagem me diz, assim, objetivamente, para além de qualquer dúvida, de que o Adélio chegou ali para conversar com o Carlos Bolsonaro? Será que não existe outra hipótese, ou outras hipóteses, né, que podem explicar de maneira mais simples por que o Adélio chegou ali próximo do carro? Será que ele não estaria ali olhando o esquema de segurança? Será que ele não estaria ali olhando quantas pessoas estão perto do Bolsonaro, junto do Bolsonaro, quem são essas pessoas? Será que de fato o que ele queria fazer era conversar com o Carlos Bolsonaro? No meio desse evento? Será que não tinha outra coisa para fazer ao se aproximar desse carro, além de conversar com o Carlos Bolsonaro? Então, eu particularmente não consigo confirmar essa afirmação do Joaquim de Carvalho. O Adélio está ali, andando de um lado para o outro, prestes a cometer um crime. Ele está ali inquieto, né? Rodeando o carro, se aproximando ali das pessoas que ele precisa estar próximo, né, para cometer o crime. Então, eu particularmente não consigo ver aí essa descrição do Joaquim de Carvalho. Estou voltando aqui, ó, só para gente ter certeza. Certo? Não consigo fazer essa afirmação. Não vejo elementos aí suficientes para fazer essa afirmação. Eu só faria essa afirmação se eu quisesse, de fato, forçar uma interpretação, né? Outra coisa, o Carlos Bolsonaro se assustou e entrou no carro, né? Será que ele se assustou? Não me parece que ele sequer tenha visto o Adélio, né? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo o Carlos Bolsonaro sincronizado ali com os movimentos do pai. Então, ele começa a entrar no carro, olha, o pai começa a descer do carro. Quando ele começa a descer do carro, o Carlos Bolsonaro ali baixa o braço, né, com o qual ele estava segurando o celular, filmando o pai. Ele baixa o braço e entra no carro sincronizado com o movimento do pai. Não me parece que a ação do Carlos Bolsonaro tenha a ver com o movimento específico do Adélio, né? O Bolsonaro termina de discursar, termina ali o que o Carlos Bolsonaro estava filmando, ele para de filmar, Bolsonaro desce do carro e ele entra no carro. Então, eu consigo entender aqui qual é esse sentimento do Carlos Bolsonaro, o sentimento de susto, né? Essa emoção, será que a gente consegue perceber isso por essa imagem? Ou, novamente, o Joaquim de Carvalho está tentando forçar aqui uma interpretação, né?
Está tentando induzir o espectador a achar que o Carlos Bolsonaro de fato se assustou, né? Então, quando a gente para a imagem, a gente tenta analisar assim, sem a interferência do narrador interessado na história, né? Me parece que a gente vê uma coisa muito diferente aqui. Eu vejo o Adélio se aproximando do carro e o Carlos Bolsonaro entrando no carro porque o evento ali tinha terminado, o Bolsonaro tinha acabado de fazer o discurso, ele terminou de filmar e entrou no carro. O Adélio queria conversar com o Carlos Bolsonaro, não vejo aqui nenhum elemento que me permita fazer esse tipo de afirmação. O Adélio está ali rodeando o carro, aparentemente está inquieto e é perfeitamente compreensível porque o que ele estava planejando fazer não é algo simples, né? Não é algo trivial. Então faz sentido ali que ele se aproxime do carro, que ele mapeie ali a situação, entenda ali quem são as pessoas que estão próximas do Bolsonaro. Não vejo essa intenção de conversar com o Bolsonaro. Então isso me parece novamente uma forçação de barra, né? Esse é exatamente um procedimento que os teóricos da conspiração se utilizam, né? O Joaquim de Carvalho consegue saber o que está na cabeça do Adélio. O Adélio queria conversar com o Carlos Bolsonaro. Ele consegue saber os sentimentos do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro levou um susto. Qual é a implicação do que ele está dizendo aqui? A implicação é de que o Adélio e o Carlos Bolsonaro estão de combinação. Eles se conheciam, estão de combinação e o Carlos Bolsonaro se assustou quando viu o Adélio vindo na direção dele, né? Por quê? Porque ele sabia quais eram as intenções do Adélio. É isso que o Joaquim de Carvalho quer dizer, né? Então, esses são os dois pontos problemáticos que eu vejo aí. O outro ponto tem a ver com as afirmações que o Joaquim de Carvalho faz, tá? Logo em seguida. Para o outro. E a certa altura, ele vai na direção do Carlos Bolsonaro como se quisesse conversar com ele. E o Carlos Bolsonaro parece que se assusta e entra dentro do carro. Isso é uma hipótese que precisa ser investigada. É uma atitude suspeita. É uma atitude suspeita. De quem é a atitude suspeita? Do Adélio ou do Carlos Bolsonaro? Quem é o autor aqui dessa atitude suspeita, né? Também não fica muito claro. E ele mesmo disse depois, para a Leda Nagli, que o Adélio tentou vir na direção dele. Mas ele conhecia o Adélio, pelo menos os dois tinham estado no mesmo lugar. Essa, para mim, é a afirmação mais problemática, né? O Carlos Bolsonaro conhecia o Adélio. Será que eles se conheciam mesmo? Assim, o que o Joaquim de Carvalho tem de concreto? Ele tem de concreto o fato de que Carlos Bolsonaro e Adélio estiveram no mesmo local, no mesmo dia, no mesmo horário, no clube de tiro lá em Curitiba, né? Mas isso é suficiente para a gente dizer que o Carlos Bolsonaro conhecia o Adélio? Porque essa não é uma afirmação qualquer, né? Essa é uma afirmação cheia de implicações. Se o Carlos Bolsonaro de fato conhecia o Adélio, a investigação tem que mudar ela cai, na verdade. Porque aí há uma informação da mais alta relevância. Eles se conheciam, eles tinham algum tipo de relação, né? Se isso é verdade, então toda a investigação precisa ser refeita levando em consideração esse fato, né? Mas o Joaquim de Carvalho tem provas sobre isso? Não, tem o fato de que os dois estiveram no mesmo local. Vamos supor que hoje à tarde eu estive num restaurante com mais 30, 40 pessoas que estavam lá. Fiquei lá 2, 3 horas. Isso significa que eu conheço as pessoas que estavam lá? Conhecer é uma palavra que descreve adequadamente a minha relação com essas pessoas? Então eu acho que o que Joaquim de Carvalho tem aqui é frágil, né? Não é algo que ele trouxe, não é fruto da investigação dele, isso já se sabia antes, né? Que Adélio e Carlos Bolsonaro tinham estado juntos nesse mesmo local. Mas isso não prova, não estabelece uma relação, né? Isso não é suficiente para dizer que os dois se conheciam. Então, novamente, um jornalista investigativo operando no modo investigativo de jornalismo, né, teria muito cuidado antes de fazer uma afirmação dessa, porque essa é uma afirmação cheia de
de consequências, né? Se você não tem uma prova cabal de que os dois se conheciam, como é que você vai fazer essa afirmação? Com base em quê? Então esse trecho do documentário cumpre essa função, né? Ele tem essa função de tentar estabelecer uma relação entre Carlos Bolsonaro e Adélio. Essa é a função desse trecho do documentário. E para fazer isso, o Joaquim de Carvalho utiliza esses procedimentos que eu acabei de mostrar, que para mim são extremamente problemáticos, né? A descrição que ele faz da imagem não corresponde ao que a gente vê, e as afirmações que ele faz em seguida também são temerárias, né? São muito frágeis, né? Mas ele insiste nisso, né? E essa impressão, ela vai ficando à medida que o espectador vai passando pelo documentário sem muita reflexão, sem muito tempo de voltar e conferir, né? Sem muito tempo de checar as informações. O espectador vai simplesmente comprando essas ideias, né? Essas sugestões. E pouco a pouco as pessoas são conduzidas, né, para esse terreno no qual Joaquim de Carvalho se encontra agora, né? Atravessam essa fronteira que o Joaquim de Carvalho acabou de atravessar e começam a operar dentro do modo de raciocinar dos teóricos da conspiração, tá? E isso não acaba aqui. Mais adiante no documentário, Joaquim de Carvalho vai mergulhar de cabeça nesse estilo de narrativa conspiratória, né? Ele aumenta o seu repertório aí de recursos, né, de narrativa conspiratória. E eu vou tentar mostrar também em outros vídeos exatamente onde isso acontece e como. Certo? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Esse era o trecho que eu queria analisar. Eu vou tentar fazer outro vídeo até o final da semana. E é isso. Obrigado aí para quem ficou até o final. Se vocês quiserem distribuir esse vídeo, né, compartilhar e dar um like, acho que o like ajuda ao algoritmo, né, a distribuir melhor esse conteúdo. Então, se vocês quiserem ajudar o vídeo fazendo dando um like aí e compartilhando, seria bom, ok? Então, obrigado aí mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.